Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Que bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube, acompanhando esse programa que tem a intenção de evangelizar, transformar, mudar a sua vida e também te dar capacidade de você olhar para o mundo e dizer: eu posso viver em Cristo, eu posso ser católico e eu posso estar aqui acompanhando todos esses conteúdos. Se você está nos seguindo, deixa eu te pedir um favor. Eu já estou seguindo o Pode Ver, eu já acompanho você toda semana, então faz um favor, comenta, curte e compartilha. Para quanto mais você vai enviar, mais o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo e vai poder chegar cada vez mais longe. Se você chegou agora, faz isso também. Compartilha, comenta, curte e se inscreva e nos siga. É muito importante a sua presença aqui, nos ajudando a alcançar mais pessoas. Douglas, eu te acompanho já nas redes sociais, mas você sabia que o Pode Ver tá no Instagram? Então entra no Instagram, curte, segue, porque lá tem todos os cortes, frases, a agenda, tudo que você precisa para estar acompanhando esse podcast. E também estamos no Spotify. Você que quer viajar, limpar a casa, organizar, fazer alguma coisa que você não está conseguindo ficar com o celular, ativa o Spotify, nos acha lá nessa plataforma que você vai ter todos os conteúdos na íntegra para poder ouvir, escutar e vivenciar essa experiência. E nós estamos hoje aqui com o nosso Frei Leonardo, senhor da... Boa noite, paz e bem. Ué. Você começou a rir, não entendi. É que eu vou ficar admirado, assim. Como consegue falar sem gaguejar tanto tempo, assim? Sem respirar. Sem respirar. Falei, vai morrer. Eu quase que puxei o óleo do bolso e falei... Não vai morrer sem a bênção. Não, fique tranquilo. Douglas, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. É uma alegria estar aqui com você também, podendo partilhar um pouco dessa evangelização, da história, do franciscanismo, da nossa amizade. Enfim, tenho certeza que vai ser um momento muito especial para aqueles que nos estão acompanhando também. Seja bem-vindo para essa roda de conversa de amigos, né? Podemos dizer assim. Isso, talvez, né? Frei, hoje eu estou muito feliz porque hoje, Francisco, vamos tirar todas as nossas dúvidas, né? Você sempre é assim, né, cara? Sempre, com os convidados. Meu eu Deus. só trago, eu tô com dúvida num tema, eu trago. Tô com é? problema psicológico, trago um psicólogo. Tô com problema de saúde, eu trago um médico. Assim eu vou tendo consultas de graças, entendeu? Aí que tá. Você viu que eu acho que ele pensou em morrer, ele já falou, se eu morrer, eu já tô na presença do Frei. Mas já é. Tinha um Frei que falava assim, quando ele, esses tempos atrás, ele ficou com um pouco, né, de saúde, assim. Diz que quando ele caiu, ele aproveitou e já ajoelhou e rezou uma Ave Maria, né? Não vai perder uma queda assim. Não vou perder uma oportunidade, assim, já tá aqui. Já ajoelhou e rezou uma Ave Maria. Frei, eu tô muito feliz, por quê? Porque ano passado, né, nós tivemos uma experiência muito legal, que foi os anos da peregrinação. Isso foi algo muito latente, o ano de peregrinação, Porta Santa, tal, tudo. E esse ano, o nosso Papa Leão XIV, né, nos trouxe a graça de podermos vivenciar um ano franciscano. E eu queria trazer o senhor aqui para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Todas. Principalmente quem nasceu primeiro, imagina, cara, na vida. As dúvidas a gente poder entender, porque às vezes nós católicos aí não entendemos. Eu achei muito legal. O pessoal achou que o ano da peregrinação foi um momento que a igreja achou interessante andar. Talvez e você tá andando com forte até hoje. Eu nem avisei pra eles que ele já pode parar. Estamos aqui Emendou. Não dá mais não. Quer dizer, precisa. Não, e eu vejo que o pessoal colocou na cabeça, Frei, que é um ano legal. E a gente não entendeu que era o conceito missionário, o caráter de peregrinação, as devoções, a volta para a igreja, né? A Porta Santa, o que ela simbolizava, adentrar dentro da igreja com sacrifício, penitência. Frei, queria muito que o senhor nos explicasse o que é indulgência. Porque às vezes a gente tá assim, muita gente ficou muito empolgado, para quem já tá aqui avisando que em outubro, né, finalzinho de outubro, início de novembro, nós já teremos o Forja Nações aqui em Toledo. Chegando aqui em casa. Chegando aqui nesse seminário Nossa Senhora de Fátima franciscano. E se você fizer todo o caminho espiritual, também vai lucrar a indulgência
plenária também aqui nesse dia. E sabe o que eu achei interessante? Ah. Perdão, eu falei isso pro rapaz. Falei, velho, é ano franciscano. Ah. Ele falou, sério? Aham. Eu falei, sério, a gente vai andar 90 km. Eu falei, eu vou usar, pedir No pros meio do freios. mato. Caminhando. Eu falei, eu vou usar, pedir pros freios pra gente poder fazer todo o processo de confissão, tal, a gente tentar fazer no meio. E eu fui contando o que eu imaginava, né? Eu falei, irmão, você não acredita. A hora que nós adentrar dentro daquele santuário, Nossa Senhora de Fátima, no lar franciscano, nós entrar, a gente vai receber a indulgência. O cara, meu Deus, o cara fez assim, ó, meu Deus, que bênção, que bênção. Aí ele parou e falou assim, ó, o que é indulgência? Ele se empolgou. Mas vai receber, ué. E eu queria que Falou em lucrar e receber, manda, né? ultimamente só pago, né? E ali eu queria que a gente pudesse vivenciar e experimentar isso. Uhum. Sabe? O que é a indulgência? O que seria esse ano franciscano? Qual é a proposta do Papa para nós, sabe? E a gente tá falando muito de evangelização. A nossa igreja, eu acho que a gente tem que tirar isso, né, padre? Tudo que a igreja sonha e anseia é fazer a nossa vida se tornar salva, porque o sonho da esposa é o mesmo sonho do marido. Uhum. Então eu vejo que a gente precisa ter essa profundidade. Eu queria chamar o Frei Amarildo, mas infelizmente mentira. Eu queria muito que o senhor, como o senhor já um dia me falou, né? Falou, ó, eu sou devoto de São Francisco, e para bater a minha devoção, o santo tem que ser muito bom. Tem todo esse carinho e essa devoção para explicar para nós o que é esse ano franciscano, a ideia de São Francisco. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto que, para nós, ele é muito caro, que é sobre o franciscanismo, né? Nós estamos nos 800 anos do trânsito de São Francisco. O que é o trânsito? 800 anos da morte, da passagem desta realidade para a vida eterna. O que isso significa para nós? É um momento muito importante, porque em Francisco nós entendemos que o verdadeiro bem, de fato, está em Deus, e por isso nós temos uma música conhecida, Vem, Irmã Morte, vem realizar todo o meu sonho, sonho de amar. Então, Francisco Forte. é fortíssimo. Então, mas isso não começa de agora, essa história dos 800 anos. Então, esse ano, ele é o final de 4 anos, que há 4 anos nós vamos celebrando 800 anos de algo muito específico da vida de São Francisco, e nesse quarto e último ano, o Papa Leão XIV, então, declara um ano santo franciscano, onde nós podemos lucrar a indulgência a partir de algumas experiências de fé, como toda a indulgência. O detalhe da nossa indulgência do ano franciscano é que você precisa fazer uma peregrinação, uma caminhada. Então, não acabou as caminhadas, graças a Deus, né? Forge ainda esse ano. Uhul! Então, nós temos essa graça, então, de visitar uma igreja franciscana, onde tem franciscanos trabalhando, ou uma casa franciscana, rezar pelo Papa, como é o de costume, fazer a sua confissão e também a comunhão, né? Então, esse itinerário espiritual para lucrar aquilo que nós chamamos de indulgência, que são benefício adquirido pelo próprio Cristo na cruz, morte e ressurreição. Cristo, ele veio para nos salvar. E a igreja administra esses dons e deixou a igreja pelos sacramentos. E também a igreja também, em tempos, dá essa possibilidade do fiel da remissão das penas temporais. A indulgência seria essa remissão de pena temporal. O que significa isso? Todos nós pecamos. Nosso pecado, ele atinge comunitariamente as pessoas, não só a mim. Porque, por exemplo, quando eu peco, eu me torno mais egoísta, mais fechado, eu me torno mais vaidoso, eu me torno mais mesquinho. Então, meu modo de agir, socialmente falando, também é transformado pela dureza do meu coração ou pelo meu pecado. Então, quando eu recebo a absolvição na confissão, o dano que eu fiz na comunidade, ele continua acontecendo. Então, esta pena temporal que é apagada,
Então, por isso que a indulgência plenária pode ser aplicada tanto para quem está no purgatório, já morreu, para uma pessoa que já morreu, ou para a própria pessoa, para que aquela indulgência alcance a graça, por exemplo, para quem está no purgatório, para chegar então no céu. Mas é importante perceber que em Francisco de Assis nós temos um itinerário espiritual. E o que isso significa? Que toda a vida de Francisco é para anunciar um sumo bem, que é o próprio Cristo. Então, celebrar os 800 anos, nós começamos em 2000, eu vou pegar um pouquinho a cola aqui, para não falar errado. Em 2023, nós falamos sobre regra, 800 anos da regra de São Francisco. O que é isso? É a identidade franciscana, é esse retomar o evangelho. É interessante perceber que nós temos duas regras de vida em São Francisco, uma não bulada e uma bulada. A não bulada, que não tem a bula de aprovação, é porque em si continha só o evangelho, não tinha. Então Francisco queria viver o evangelho, mas não tem nada de novo aqui na regra, né? Então foi feita uma elaboração, Francisco recebe a ajuda de alguns cardeais, então aí recebe uma regra abulada. E dentro da regra vai falar assim que a medula do evangelho, que da regra é o evangelho, quer dizer, é seguir a Jesus Cristo. Então, todos nós cristãos somos convidados a configurar a Jesus Cristo, e por isso daí nós entramos no segundo ano, que é 2024, os 800 anos dos estigmas de São Francisco. Os estigmas é essa configuração não só na própria vida interior, mas exteriormente. Francisco carrega as chagas de Jesus, da sua paixão. E esse amar que vai até a cruz. Que depois nós vamos ter essa dimensão em 2025 dos 800 anos dos Cânticos das Criaturas. Os Cânticos da Criatura, Francisco está à beira da morte, sofrendo muito, e cria um dos maiores louvores a Deus. Quem vê o Canto da Criatura pensa que ele está vivendo no auge da sua vida, mas Francisco está vivendo, na verdade, a mais profunda dor. E na dor, configurado a Jesus Cristo, ele louva a Jesus. E daí nós culminamos com 2026 essa ideia de trânsito, porque em Jesus Cristo a morte deixa de ser uma condenação. Ela se torna uma passagem dessa vida para a vida eterna, dessa realidade para a realidade eterna. Então, até costumo dizer, nós lemos muito em São João, o Evangelho de João nos velórios, né? E aquela passagem onde São João narra que Cristo vai preparar um lugar para nós, né? Ele nos espera. Você, quando vai receber alguém, eu e você, na nossa casa, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas mesmo assim, a gente quer dar uma boa comida, a gente quer dar uma boa hospedagem, enfim, queremos receber bem. Então, quando fala que Cristo nos espera, imagina ele que é perfeitíssimo. Então, essa dimensão, Cristo, ele não só nos salva, mas ele quer comunhão, quer estarmos juntos. Então, toda essa dimensão do ano franciscano promove mais do que um perdão de pecados ou um apagar de penas. Mostra que é uma vida possível. Francisco é um ser humano. Você também é, eu também sou. A única diferença que nos distancia é que Francisco decidiu ver uma vida entregue a ele. Quando ele faz a experiência a qual Senhor você quer seguir, a esses da guerra que passam, esses generais, ou ao Rei dos Reis, Francisco decide seguir a Cristo. E tudo isso faz diferença na vida de evangelização. Por isso, é com muita alegria que também você falou do Forja, mas é com muita alegria também que aqui a nossa casa, nesse ano, recebe pela segunda vez o Projeto Nações,
vai e reconstrói a minha igreja. Essa expressão, Douglas, vai reconstrói a minha igreja, ela é marcada não porque é uma igreja falida ou porque precisa de Francisco de Assis para retomar toda a história de salvação, porque Francisco é um homem. Quem salva é o próprio Cristo. Mas Francisco, a partir de um homem que não é referência de beleza, não é referência de força, não é referência de inteligência. Francisco marca a história do antes e depois dele dentro da vida da igreja. Francisco, então, assemelha-se ao Cristo. Então, essa é só para finalizar, essa é a dimensão mais profunda do franciscanismo. Lógico, tem um apelo à natureza, pela irmão Sol, irmão Lua, os animais, a irmã Morte, mas o maior apelo é o amor, não é amado. É muito bonito, Frei, o senhor falar isso, se eu não me engano, foi Freud ou Nietzsche, acho que foi Freud. Não lembro qual filósofo que foi, que diz que Francisco é a pessoa mais próxima do que nós podemos imaginar de uma pessoa viver com Cristo. Ao ponto de se não fosse as fragilidades dele humana, desde saúde, física, tudo, poderiam confundir claramente ele com o próprio Cristo. E o filósofo que fala isso é um filósofo ateu, que não tem uma expressão de fé. Mas é impossível olhar para São Francisco e não enxergar isso, né? Eu lembro, Douglas, nas minhas misérias humanas, no meu noviciado. Para quem não sabe, na vida religiosa possui algumas etapas formativas. O noviciado é uma etapa mais reclusa, onde se estuda mais sobre o carisma, sobre a regra e vida, enfim, um momento mais voltado à espiritualidade. E quando eu me deparei com os escritos de Francisco mais a fundo, eu tive não uma crise vocacional de saber se eu quero seguir ou não a Jesus Cristo, mas se eu dava conta de ser franciscano. Porque quando eu olhava Francisco em suas virtudes até heróicas, e suas narrações, e todo mundo que lê percebe que quem escreve, escreve com paixão falando dele, e é um homem apaixonante por causa da sua disponibilidade, eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta de ser franciscano, né? Porque um homem feito penitência, polvilhava cinzas sobre o alimento, um homem que sofria as maiores dores, um homem que fazia penitências, enfim, longas penitências, até a quaresma de São Miguel, quem começa é São Francisco. Mas para dizer assim, então são uma vida espiritual, um itinerário espiritual de profundidade, onde o viver só faz sentido na presença de Jesus Cristo. E meu Deus do céu, eu não sei se eu dou conta, mas graças a Deus, não é que eu dei conta de ser franciscano, mas eu descobri a beleza e em um determinado momento disse que qual era o frade ideal. Quem é o frade ideal? Perguntaram para Francisco, ou dentro de uma conversa entre franciscanos. O frade ideal é que tinha um sorriso de um frade, que tinha disponibilidade de outro, que tinha o servir de outro, que, resumindo, o frade ideal ele é composto de muitos frades. Que legal. Então, assim, a ideia da perfeição passa pelo reconhecimento das imperfeições e dos talentos do outro, e eu posso olhar no outro também como exemplo. Por isso que a igreja olha para os santos. Porque não é porque ele é santo, mas ele é um ser humano e eu posso fazer o que ele faz. Então, dentro desse aspecto do ano franciscano, eu sei que ficou um pouco mais comprido, assim, mas dizendo assim que o ano franciscano que nós estamos vivendo, desde da indulgência, ele é possível por causa de Jesus Cristo.
que celebra alguém que decidiu viver como Jesus Cristo. Então, é um ano que tem todos os méritos voltados a Cristo, mas quando nós celebramos uma pessoa que tentou ou conseguiu, né, porque se tornou santo, e é engraçado, um homem que viveu. Para você pensar uma coisa. Um homem que viveu há 800, pelo menos, anos atrás. Ali, vamos arredondar para ficar fácil. Não tinha rede social. Não tinha telefone, não tinha imagem, não tinha quase nada. E a voz desse homem ecoa até hoje no coração de muitos jovens como eu, que querem ser franciscano. E talvez você também queira ser franciscano. E ecoa. Por que que na geração que nós estamos, aonde nossa voz pode não só ecoar, mas para chegar para milhões de pessoas, nossa voz não tem chegado? Talvez é o testemunho que não impacta mais. Talvez eu falo e não tenho agido como cristão. Você sabe, Douglas, essa é uma provocação, e eu tenho uma provocação que eu faço com a minha própria família ou para outros. Se eu não impacto as pessoas que estão ao meu redor com a presença, com o testemunho, certamente eu não estou vivendo aquilo que falo que vivo. Então eu preciso impactar as pessoas que estão ao meu redor, porque Francisco impactava, porque ele usa essa expressão, se precisar, use palavras. Ele sai para pregar o evangelho, ele anda a tarde inteira e Frei Leão fala, nós não vamos pregar? Ele fala, mas nós já pregamos a tarde toda. Então quer dizer, a minha vida fala. A minha vida fala. E nós, com todos os aparatos tecnológicos, não temos falado quase nada. Você é uma voz que clama do deserto com o podcast. É uma vida que não é coerente, às vezes, com o testemunho, né? Tipo, você tá vivendo uma vida, mas o teu testemunho não tá coerente com aquilo que você fala, né? E... Perdão, Francisco. Pode falar. Não é que uma coisa que o Frei... Eu estudei muito pouco sobre São Francisco, padre, né? Estudei muito assunto vago e o que eu mais tive de profundidade foi no livro Santos que Abalaram o Mundo. Eu lembro você me indicar desse... Sou apaixonado por esse livro. Fui comprar, mas eu não sei o que aconteceu. O livro ficou muito caro. Na época eu paguei R$90. Tá 200 e pouco mais. Mas eu vou comprar e eu vou dar de presente. O senhor lê? Eu tenho. Eu comprei depois que você me falou. Meu Deus, é um livro fantástico. Se eu não dei pra alguém esse livro, eu tenho ainda. Eu emprestei pra uma amiga que virou evangélica. Ela deu o trabalho de me devolver, sabe? Fala assim, olha, Douglas... Aí um dia eu falei, menina, ela falou, Douglas, eu adoro o livro. Eu não vou devolver. Sério? Ela falou, eu mudei de religião por causa do meu marido. Aí tem um monte de lá. Sim. Mas ela ficou com o livro e eu sou apaixonado pelo livro. Tem algo que em São Francisco que eu gosto muito, que em todos os santos teve isso, mas nele é de uma forma mais clara, que é o processo da conversão. Opa! Por quê? Porque a gente assiste um filme e eu achei muito legal o senhor falando, a igreja está comemorando os 800 anos disso, os 800 anos disso, os 800... Isso quer dizer, algo processual. Não foi a nós campistas que estamos aqui, eu quero que você escuta isso. O campista, ele sai pronto para mudar o mundo como se ele tivesse descoberto a santidade em um copo. Uhum. Olha, isso aqui é Jesus e agora eu tô hidratado espiritualmente. Enquanto, na verdade, essa garrafa é simplesmente um refrescor de toda a água que existe dentro do mundo. É só uma lembrança de um oceano imenso. São Francisco teve esse processo, uma conversão difícil, uma conversão processual, uma conversão que o chamado foi ser feito muito para frente. E isso, Frei, que eu queria que o senhor apresentasse para nós, essa construção de maturidade. Porque antes dele conseguir reformar a igreja, termo muito errado, ele reconstruir a igreja, a primeira coisa que foi reconstruída foi ele mesmo. E sem perceber essa reconstrução de si, ele começa a transformar os próximos e vira esse movimento, né? Pois é, é engraçado não é engraçado retórica, mas dizer assim de processos, porque
olhando para a nossa história, nós vivemos de processos. E talvez você puxou os campistas para a conversa, a gente fala, confia campista, talvez que o melhor está por vir, né? Nessa ideia, eu acho que Francisco ia ser um bom campista, porque ele vive processos. Quando a gente fala vai reconstrói a minha igreja, Francisco entendeu isso literalmente. Francisco encontra a igreja de São Damião, aquela igreja que está dentro da basílica, e ele vai e começa a reformar, pedra por pedra, com alegria, sempre buscando a lei. Então a música, dia após dia, né? Se você quiser, eu não servir a Deus, faça poucas coisas, mas a faça bem. Daí vai falando Legal. dessa história, dessa construção de um servir. É muito pertinente perceber que o cristão ele não está pronto. Francisco não nasce pronto. Ele está dentro de um processo. Posso falar de processo? Pode. Eu vou usar uma analogia, talvez vocês consigam compreender melhor. Quando nós somos batizados, nós incorporamos a Cristo, certo? Incorporamos a Ele. Se tornamos filho de Deus. Não porque nós decidimos. Ele que decidiu ser nosso Pai. Em Jesus Cristo, participamos da filiação adotiva. Somos filho. Beleza? Até aí? Isso é catequese inicial. Um casal que quer ter filhos, mas não pode, decide entrar por um processo adotivo. Tudo bem? Tudo. Ele chegou para fazer uma adoção, não sei o nome agora, me desculpe, mas um lar onde se realiza a adoção. Ele chega para conhecer as crianças. Aqui, a primeira pergunta é: quem escolhe quem? Quem está adotando ou quem é adotado? Quem tem a possibilidade de escolha é quem é maior. Nós não temos a possibilidade de escolher ser filhos de Deus. Ele nos adota. Mas dentro dessa analogia, é exatamente isso. É o casal que se identifica com uma criança. Se você olhar para essa criança, você vai perceber algumas coisas. Essa criança, ela não se parece tanto com os pais. Não tem o mesmo gosto que os pais. Não teve as mesmas viagens, experiências que os pais. Mas, se você pegar esse mesmo casal com esta criança adotada, já na fase adulta, uma criança então se tornou uma mulher, uma criança, uma menina se torna uma mulher, ou um menino se torna um homem. Se você olhar para esta família, o homem, a mulher e já o seu filho adulto, dificilmente você vai intuir que essa pessoa é adotada. Porque tem o mesmo jeito de falar, tem os mesmos costumes, até se parece. Eu já peguei assim, até fisicamente se parece. O que tem naquela criança que não faz ela parecer com os pais, com este adulto, homem, mulher, que já fica quase não consegue se perceber sem falar que ele é adotado. E eu não vou me delongar, tempo de convivência. O tempo de convivência desta criança para a idade adulta, ele aconteceu. Os mesmos costumes, a mesma alimentação, as mesmas viagens. O que isso quer dizer quando Cristo fala permanecer no meu amor e eu permaneço nele? Quando nós decidimos permanecer em Jesus Cristo, nós vivemos um processo de configuração, que é a índole teológica da crisma, configurar-se. Então, Francisco ele se configura porque ele permanece no Cristo. Então,
quando nós queremos nos configurar a Cristo, é preciso permanecer nele. Não tem como você dizer que é cristão se você não vai à Santa Missa. Não tem como você dizer que é cristão se você não lê a Bíblia, meu irmão. Não tem, ou escuta. Não tem como você dizer que você é cristão se você não permanece no Cristo. Francisco faz essa experiência de permanecer. E quando permanece, ele vai saindo gradativamente do entendimento de quem ele é para quem Deus quer que ele seja. Que vai muito mais além do que eu quero para mim. Vai enquanto um projeto, e a gente escuta muito isso, as pessoas, eu não sei qual é a minha missão. Mas você já escutou? Você já colocou os seus dons a serviço? E Francisco vai sendo configurado. E daí eu faço um parênteses, já que você trouxe os campistas para a conversa, é que nós aqui em Toledo temos um processo. São 5 encontros. E após os 5 encontros, você vai começar a poder servir nos acampamentos. As pessoas ficam horrorizadas quando descobrem que sai do acampamento e não pode servir no próximo. Porque tem que fazer os encontros, que são processos iniciais de quem está começando. Francisco, no seu início, ele faz as experiências limitantes e limitadoras. Dentro do tempo e espaço, o que ele entende, dentro da teologia que ele possuía na época, é que reconstruir a igreja era, de fato, reconstruir. E esse processo ele vai se alargando, se compreendendo, a nível de que também a igreja vai entendendo o que é ser missionária ao longo do tempo. Temos vários documentos. E, nesse sentido, levar uma única verdade. Jesus Cristo nos ama, nos salva e quer estar próximo. E se você quer permanecer nele, é preciso aprender a renunciar a si mesmo. Padre, eu queria que o senhor desse um tempo nessa frase. Porque eu queria... O senhor falou muito sobre as penitências de São Francisco. E penitência e renúncia hoje é quase uma ausência de Deus para nossos cristãos modernos, né? Nossa, eu estou sofrendo porque Deus não me olha. E eu queria que o senhor falasse desse processo rapidinho, mais daqui uns instantes, que nós vamos passar para os nossos apoiadores, as pessoas que estão conosco nesse podcast, fazendo tudo isso acontecer junto com você, nosso amigo telespectador. Assiste aí. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Nós da B Soluções,
nós somos especialistas em recuperação de crédito. Não aquela cobrança de 30 dias, 90 dias de vencimento, mas aquela cobrança mais complexa, que talvez você, empresário, pense que já tentou de tudo para resolver e não conseguiu. Mas por que nós somos tão bons na recuperação de crédito? Na B Soluções, o nosso time é totalmente treinado e sim, nós temos uma equipe dedicada para cada carteira. Todos os processos passam pela minha supervisão. O nosso time trabalha sempre com 4 pilares. O pilar da abordagem, da negociação, do recado e da fidelização. Não só isso, a nossa empresa está sempre se dedicando a atingir melhores resultados a cada dia. Se você que está me vendo, se você está me ouvindo, tem inadimplência, tem aquela dívida que você pensa, eu já tentei de tudo e não consegui, passa para nós que eu garanto um resultado excelente para a tua empresa. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltamos aqui, meus queridos. Tamo de volta. Estamos de volta. Frei, eu cortei o senhor porque eu queria muito falar sobre esse conceito de penitência, porque existe várias histórias de São Francisco, uma muito famosa, que é do espinheiro de rosas, né? Da qual ele se lança, e outras também que ele se jogava no gelo como uma forma de se mortificar. E nós vivemos uma geração que o sofrimento é quase uma ofensa. Já não é mais um processo. Que o sofrimento é quase uma exclusividade dos que não têm Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Que o sofrimento ele é uma característica humana, ele é uma decisão das nossas escolhas, ou melhor, ele é um resultado das nossas decisões, vou usar até assim melhor. Algumas né? vezes sim. Né? Não, isso. E também é uma circunstância da qual a gente enfrenta, que às vezes não é culpa nossa. E eu queria que São Francisco consegue apresentar isso de uma forma muito bonita, porque talvez a pobreza, Frei, que São Francisco viveu, o senhor me corrige, foi uma opção, né? Até o momento que eles chamam de casamento. Isso. Mas o sofrimento do desprezo já não foi. Né? O sofrimento da doença não foi uma opção dele. Claro, ele se jogava na neve, ele fica... Não, ok, mas não era um desejo dele de ele se adoentar. Então, nós vemos que ele leva o sofrimento em todas as instâncias como um ato de amor. Você me abre várias portas e janelas para falar sobre alguns assuntos. Se me permite, é engraçado porque eu lembrei de um comentário recente que a gente fala assim, que a gente gostaria muito de ser os últimos, né? E é engraçado porque, por exemplo, assim, a gente brincando entre nós, quando a gente vai numa fila e se coloca no último lugar, para às vezes se fazer de humilde, né? Se não vem ninguém falando, nossa, Frei, vem cá, vai lá pra frente, vem comigo. Então, assim, a gente se sente, mas, nossa, eu tô aqui, né? Ninguém vai falar nada. A gente, às vezes, se coloca num processo de... Ninguém tá me vendo que eu sou humilde. Ninguém... No campeonato dos humildes eu venci, ninguém viu. Ninguém viu. E daí não fui honrado, e não sei o que lá, mas... Todas as vezes que nós nos colocamos os nossos fardos,
certamente nós já estamos predispostos a carregá-los, sejam penitências ou coisas do tipo. Mas quando a gente é imposto, quando a gente tem que viver uma penitência ou um dessabor e permanecer, aí entra o cântico dos cânticos, o cântico das criaturas, perdão, melhor dizendo, Francisco permanece. Porque Francisco entende uma coisa, que o sofrimento não é lugar de abandono, que é na chaga que se encontra a misericórdia. Eu tenho usado muito essa expressão. Todas as vezes que nós fugimos da dor, nós estamos fugindo de um encontro real, possível e misericordioso. E Francisco faz esse encontro. Isso é bonito demais. Nossa, falei, na hora que o senhor falou, veio o filho pródigo, né? Aham. Se ele fugisse da vergonha de Sim. encontrar o pai, ele nunca teria encontrado a misericórdia, né? Nunca. Falei, se não fosse gravado, eu ia falar que isso aqui fui eu que inventei. Mas o senhor já falou, né, Francisco? Isso ia dar um rios fantástico, ia ser Viu? uma explosão de pregadores, né? Serve como inspiração, né? Viu? Mas por que eu tô falando isso? Só que, além disso daí, Francisco, como cada cristão, precisou entender, Francisco precisou entender, mas cada um de nós somos convidados a entender que o sofrimento por sofrer é vazio. Jesus Cristo nos ensina a dar uma característica, ou melhor, a entregar o nosso sofrimento e unir o sofrimento dele, nosso, ao do Cristo para se tornar redentor. Então, todo sofrimento ele é vazio quando nós não oferecemos a Cristo. São Paulo diz, né, o que falta na carne de Cristo eu completo na minha, mas não falta nada na carne de Cristo. Mas a carne também, nós somos convidados a intencionalizar, colocar o nosso sofrimento. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, Douglas. Sabe o que nos iguala a todo mundo? Tem noção? O sofrimento. Não tem ninguém que não sofra nesse mundo. O que passou, sim, né? Não tem. O sofrimento, ele iguala a humanidade. Porque a alegria pode ser que nem todos tenham uma vida boa, ou saúde, ou coisa, mas o sofrimento nos iguala enquanto ser humano, e quando nós aplicamos a Cristo, nos configura a Ele. Então, o sofrimento nunca foi lugar, e volto a dizer isso, nunca foi lugar de se esconder como vítima, mas reconhecer que precisa de médico, né? Evangelho de dias atrás, mas reconhecer que é o lugar de encontro. Eu sofro não só porque eu tenho limitações físicas e emocionais, eu sofro porque eu estou longe de um Deus que me fez. E esse sofrimento, para Francisco, é maior de todos. E daí a gente fala um pouco de penitência. Dentro desse aspecto, é muito interessante, Douglas, que Páscoa, se a gente imaginar Páscoa como o ápice do calendário litúrgico e que existe uma preparação para a Páscoa que se chama Quaresma, e Páscoa se torna para nós uma vida nova em Cristo Jesus, nós somos convidados a retomar, então, uma vida de exercícios espirituais na Quaresma. E quais são? Oração, penitência e caridade. Um cristão, para fazer um caminho verdadeiro, precisa desses 3 pilares. Nós usamos 3 pilares no acampamento: humildade, oração e obediência, mas os pilares de fato são oração, caridade e penitência. Por quê, Douglas? Esses 3 pilares ou esses exercícios espirituais nos coloca em disposição de viver uma vida nova. Então, quando nós falamos de penitência, nós estamos falando de jejum e abstinência, ou abstinência, que é 2 formas de fazer penitência. Na Ascética e Mística,
muito dos pecados são combatidos pelo jejum e abstinência. Porque o fortalecimento da vontade é muito importante no processo de configuração a Jesus Cristo. Então, nós temos vendo uma geração sofrendo porque não faz penitência, sofrendo ataques espirituais, ou sofrendo. É muito comum a gente escutar pessoas dizendo: parece que eu estou patinando, parece que eu estou na mesma lama sempre. Mas quando você fala, faça a penitência, sabe qual é o resultado? Não faz. Muitas pessoas reclamam de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria depois da confissão. Se eu fosse dar um dado estatístico para você, pelo menos 60% das pessoas esquecem de fazer. Porque, assim, você pergunta, você fez? Pô, acabei esquecendo, deixei para depois. E é comum acontecer isso. E nem é uma grande penitência. Tinha que ser algo rotineiro, né? Então, assim, Francisco de Assis vive essa experiência de mortificação, e que na ascética e mística a gente vai dizer isso, né? A mortificação da carne para que o espírito sobressaia. Mas veja, Francisco vive numa idade onde a ideia de que a carne é mal. Hoje nós superamos isso, mas nós fomos tanto para longe da penitência porque nós não devemos mais machucar o corpo. Francisco usa o irmão burro. O nome, ele chama o corpo de irmão burro. Francisco, mas nós precisamos entender que dentro da espiritualidade nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos. E isso é possível pela penitência. Isso é possível vivendo esse aspecto. Eu lembro um dos momentos mais difíceis da vida, lendo um livro de santo, São João Maria Vianney. E no livro falava assim, ele era um homem muito penitente, comia batatas, enfim, e tinha as suas penitências. Um homem que não conseguia ser aprovado para ser padre se torna, é até irônico, né? Se torna o padroeiro dos padres, né? Mas para dizer assim, que ele falava assim, quando o corpo ganha, a alma perde. Quando a alma ganha, o corpo perde. Então, nessa dimensão da dualidade, não porque nós estamos numa briga constante com o aspecto físico, mas nós não somos animais, nós não precisamos viver por impulsos. E a penitência nos coloca nesse lugar de pessoas que decidiram fazer a escolha. Eu decido como eu quero viver, e em Jesus Cristo eu faço essa escolha principal. E volto, Jesus fala no Evangelho para renunciar a si mesmo. Não fala para renunciar ao pecado nem ao demônio, porque isso ele já venceu. Ele não vai lhe forçar a nada, porque o amor de Deus ele é generoso e gratuito e precisa da liberdade. Por isso que nos constrange. Nós não merecemos. E quando alguém fala para mim, Frei, eu não mereço esse amor. Francisco também tem essa expressão muito forte do amor não é amado. De fato, você e eu não merecemos. O Evangelho desses dias agora atrás, quando ainda era pecadores, ainda Deus morreu por nós. Então essa dimensão toda que nós estamos dizendo é que nossa vida ela precisa viver esta abertura para que exista um processo nas dores, na alegria, na chaga, nas cegueiras, nas incompreensões, Deus está presente. Nesse sentido, é preciso perceber que a penitência é quase que um fôlego espiritual. Eu acho que é isso. Frei, eu vou manter essa linha do senhor pra gente falar, porque penitência ela entra quase como renúncia. Assim, no sentido de você se abster de algo. Eu achei muito bonito. Eu não tinha ouvido essa frase ainda assim, quando a alma vence, o corpo perde. Quando o corpo vence, a alma perde. Eu falei, caraca,
E isso nos leva muito a uma crise que a nossa igreja está vivendo, profetizada já por Bento XVI, usando o conceito de profetismo, sobre a crise vocacional. E é interessante que quando o Bento fala da crise vocacional, ele fala sobre a crise dos seminários, que hoje é muito nítido também a crise no casamento. Um dia eu fiz um questionamento a um padre, e falei, padre, eu tô começando a achar que esses casamentos anulados tá começando a virar baianagem. Ele falou, por quê? Até agora a igreja tá anulando tudo que é casamento. Ele falou, mas lógico, 90%, ele ainda usou essa estatística, acho que deu uma exagerada, mas ou não também. Eu falei, mas Deus, 90% dos casamentos nem existe. Uhum. Eu falei, nossa, padre, por que o senhor tá falando isso? Ele falou, casam pela empolgação, casam pelo casamento, casam pelo vestido, casam por ter agravo, dificilmente casam pelo outro, desejar ir o outro pro céu. E ele começou a falar isso e eu fui pensando, falou, por quê? Porque a gente já não quer mais o sofrimento da vocação e a gente não quer viver as renúncias Uhum. que uma vocação hoje religiosa ou matrimonial exige. Você falou, sabe, de vez em quando você dá umas assim boas, né? Mas a crise vocacional não é uma crise da igreja, uma crise Humana, né? humana, de caráter, de decisão, porque quando se instalou a ideia de eu mereço ser feliz, ou eu vou para a missa para me se sentir bem, você não entendeu nada. Você vai para a missa para participar do sacrifício do Cristo. Você entra num casamento entrando num processo de santificação. Eu tenho algumas falas de casamento, mas a que eu gosto de dizer muito é esse processo de santificação, que a tal ponto que eu exagero, dizendo assim, olha, se você chegar no céu e ela não tiver, não sei se você está no céu. Porque entre aspas, vocês precisavam ter trilhado um caminho juntos. Mas lógico que eu exagero para desenhar que é um projeto de santidade. Dentro disso que você falou, de não estar disposto, sabe, volta na renúncia de autossatisfação. Muitas pessoas hoje casam ou estão vivendo essa realidade porque querem uma autossatisfação ou casou para... É difícil dizer, mas para satisfazer as suas necessidades biológicas, casou por causa do sexo. E sabe por que a gente percebe isso? Porque muitas das vezes, quando você propõe um itinerário de castidade antes do casamento, parece loucura. Parece um castigo, né? Deus está me castigando. É verdade, parece um castigo. E daí, quando você traz para a vida religiosa, nós vivemos além desses outros tipos de desafios, de desapego. No meu caso, vivendo em comunidade, vivendo com outros irmãos, tendo as dimensões próprias de renúncia longe da família. Isso já foi papo de acampamento, nossa, como é difícil. Até dou risada, porque um dia uma pessoa chegou para mim e falou, ei, você não sabe como é difícil eu deixar minha filha lá em casa e estar aqui servindo. Pois é, minha filha. Eu acho que eu não sei mesmo, porque já faz 12 anos que eu já desci minha família, que eu acho que eu devo ter esquecido como é. Parece que não dói mais. É como se tivesse a vocação vem te blinda, né? Parece que não dói mais. Parece que eu não tenho mais saudade, né? Parece que, enfim. Mas tem todas essas dimensões. Mas tanto o casamento, que é uma vocação, mas quanto a vida religiosa, que é vocação, ou sacerdotal, ela parte sempre do positivo, Douglas. E qual é o positivo? Na passagem bíblica a gente encontra que ele vendeu tudo porque encontrou um tesouro. Então, você encontrou um tesouro, né? Ali Nem tanta, nem mas eu dei sorte. Viu? Mas assim, ela parte sempre pro aspecto positivo do relacionamento com Deus. Eu sofri
não é porque eu abri mão da minha vida e tô sofrendo. Não, eu me sinto completo. E dentro do ser Frei, eu sou convidado a viver as minhas renúncias e as minhas penitências ou os meus configurar-se a Jesus Cristo, mas principalmente ao carisma franciscano. Tanto que, por exemplo, eu sou Frei franciscano. Se eu ostento uma vida que não pareça ou não pareça a vida de frade franciscano, chega até, além de se destoar, fica estranho. Por exemplo, eu querer andar com roupas de marcas, andar com carros importados, relógios, já pensou com um relógio de 100 mil reais no pulso? Quando é pecado? Não, quer dizer, eu acho que esse assunto é polêmico, né? Mas assim, mas assim, o que eu quero dizer assim, possuir os bens ali não é pecado. Mas se coerente, né? não faz sentido para a vida que eu digo viver dentro da vocação. O que eu quero dizer com isso? Você no casamento também vive as suas limitações e coisas que não são coerentes com aquilo que você decidiu viver. Então, essas renúncias, elas são renúncias que não são propriamente ditas escolhidas. Quando você escolhe, vou dizer para mim, fica mais fácil. Quando eu escolho ser Frei, eu escolho viver algo positivo, que existem várias renúncias que ainda não imagino que vou ter que fazer. Entende isso? E quando você vai casar, você tem inúmeras renúncias que você não imaginar que vai ter que fazer. Mas o aspecto desta vida penitencial, ela marca a história de todos nós. Hora ou outra você não vai poder ir jogar bola com os amigos porque a sua esposa não quis que você fosse, porque ela queria que você ficasse um pouquinho mais com ela. Não que você jogue bola. Não é o caso. Mas assim, sem ser pessimista ou negativo. Não, isso é realidade. A realidade e a gente costuma brincar, né? Nas experiências vocacionais, nós colocamos as pessoas um pouco também junto para trabalhar conosco no dia a dia. E de repente, você percebe que a vocação vai-se embora, porque acha que aqui é uma vida fácil, que padre não faz nada, que frei não faz nada, só reza. Mas a dimensão da nossa vida ela é muito grande. Tem trabalhos, orações, tem vida pastoral, tem vida comunitária, tem vida. E se tem vida, tem todos os aspectos da vida. Então é importante perceber isso. Olha, Frei, o senhor falando assim, a gente abre um leque de coisas dentro da nossa cabeça, coisas que eu não era essa a finalidade, mas eu lembrei disso, de um comentário de uma pessoa que fez, mas ela fez numa inocência. Ela falou assim, nossa, mas por que será que Deus proibiu José e Maria de ter relação, né? Uhum. Aí eu falei, mas moço, que conversa é essa, né? Ele falou, não, eu tô pensando aqui, né? Por que tirou esse o gozo, né? E eu ali não dei continuidade na conversa. Falei, porque é um tipo de abordagem que eu nunca imaginei que eu ia ter, ou seria abordado. Mas naquele dia eu comecei a pensar comigo, né? Eu falei, meu Deus, quão limitado estamos nós, né? Sim. De pensar que o único prazer que a gente poderia ter dentro do casamento seria esse. Né? Quão completo estavam eles que isso passaria despercebido. Sabe, eu falo despercebido no sentido assim, olha, Maria, eu te aceito com a sua vocação. E Maria olhar para José e falar, eu aceito você como vocação. Nas condições e limitações. E ali eu comecei a abrir esse leque e falei, meu Deus, quantas vezes o casamento ele arruína por uma vida sexual ruim, por um desequilíbrio financeiro, por um descompensar emocional, por uma fuga. E fuga, Frei, o senhor vai concordar comigo,
É fuga para as drogas, para a bebida, para o boteco, mas também para o beach tênis, para também para o mundo, para também dentro da igreja. Às vezes fugimos de tantas responsabilidades. Eu falei, meu Deus, a pergunta e a indagação pode ter sido um pouco, posso dizer, até infantil, sabe? Eu vou usar assim, um conceito bem infantil, bem primário. Mas quando a gente começa a perceber esses questionamentos em nós, ainda nos mostra quão apegado a gente está. Né? Você imagina, poxa, meu Deus, eles estavam com o próprio Filho de Deus, talvez o maior êxtase e alegria que eles têm era o que alguns casamentos precisam, né? Descobrir Jesus dentro de casa. Uhum. Quando a gente reduz a uma relação, faz parte, né? Faz parte da vida do ser humano, né? Mas dentro do aspecto vocacional, eles foram convidados a viver isso. Da mesma maneira que talvez uma pessoa que chegou um momento da vida que vão ter que viver isso de forma seja natural, que não conseguem mais, ou porque reduzir a isso é quase que usar do outro como um objeto de satisfação. Ele é mais do que isso. E por isso, nesse aspecto de redescobrir a família, redescobrir filhos, redescobrir esposo, esposa, e por isso que me encanta muito o projeto que nós estamos vivendo, essa ideia do Nações, com tenda kids, tenda de adolescentes, vai ser novidade esse ano, né? De adolescentes, jovens, homem, mulher. E essa redescoberta, ela é importante. É engraçado, porque soa engraçado dizer para o homem como é ser homem a partir dos homens bíblicos, os homens da Bíblia, né? Tem o livro do Anselm Green, né? Os homens da Bíblia. Dizer para a mulher como é ser uma mulher segundo as mulheres virtuosas da Bíblia, o filho, uma juventude, e essa redescoberta que talvez o Nações está trazendo a partir da conferência, ela é muito importante, porque a gente precisa perceber nossas dimensões. Nossa vida, de fato, ela possui diversas dimensões espirituais, física, emocional, e muitas vezes os relacionamentos não ultrapassam do emocional ou do psicológico para também um espiritual. Fica muito ligado à dependência emocional. Tanto é que, hoje menos, mas quando via algum tipo de separação, o homem queria matar a mulher. Como ele decidiu não ficar mais comigo? A mulher queria matar o homem, ou os dois entravam em depressão, um entrava, o outro não. Hoje um pouco menos, porque também perdeu-se não só essa dependência, mas também perdeu-se o sentido de permanecer. Eu escutei essa semana uma mulher falando por que os millennials hoje vivem, eles não usam a expressão castidade, eles usam uma outra expressão que me faltou o nome agora, que é celibato. Porque é tão ruim estar com o outro e ter que aturar o outro que é mais fácil não sair. Comparando assim, vale eu perder uma série no Netflix, vale eu fazer uma coisa porque sair com outra. Então, para você ver que nem o sexo nessa geração tá valendo mais a pena. O sexo pelo sexo. Então, preferem ficar assistindo um filme, preferem fazer atividades, preferem fazer viagens solo, preferem percebendo que não que eles estão certos pela motivação, porque é um eu tão exaltado que minha vida é tão boa só comigo que eu não quero nem mais me relacionar com outras pessoas. Não é isso também, mas é a dimensão de que isso não é a maior parte da vida. Não é. Então, viver essa dimensão dentro
da realidade da evangelização é muito importante. A gente evangeliza para quê? Para quê? Posso fazer uma pergunta? Por que você faz esse podcast? Padre, a verdade, assim, qual que era o meu propósito no podcast? Ensinar a pessoas católicas que elas poderiam viver. Sendo dentro da igreja, sendo empresários, sendo Aham. leigos, religiosos. Eu achei engraçado esses dias, porque essa nossa missão é de fato evangelizar. Esses dias você me convidou para falar para empresários, eu não fui. Ou se Isso. nem você já teve, eu não sei. Mas eu falei, não vou não. Mas poucas pessoas sabem que vivi Uhum. uma veia empresarial muito forte dentro da minha vida profissional. Eu entrei para o seminário ou para o convento com 23 para 24. Eu só queria fazer um adentro. O senhor continua na lista e eu quase anunciei, aí que a gente talvez vai mudar de lugar, mas eu já ia anunciar o senhor, sem o senhor ter dado sim. Aí eu falei, depois ele se vira para desmentir, depois ele se vai. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente falou de muitos assuntos e quero falar disso para ir voltar também um pouco de Francisco. A gente não deixa de ser quem a gente é. A gente vai construindo, ou melhor, vamos configurando, vamos sair do modernismo, vamos entrar no cristianismo, nós vamos nos configurando a Jesus Cristo, mas, por exemplo, eu sei investir na Bolsa de Valores. Eu por algum tempo, fui chefe de frota de caminhão. Eu, por algum tempo, cuidei do sul do Brasil de uma cooperativa, com 18 anos. Com 23 anos, eu entrei para o convento. Mas essas dimensões de evangelização, hoje, Deus vai usando, como usou de Francisco, para viver esta realidade de transformação. Uma pessoa que queria ganhar o mundo, precisou deixar tudo. E olha a contradição. Quando a gente fala de desbravamento, quando você quer ganhar o mundo, a ideia é recolher, é agregar, ganhar, e ele precisou esvaziar-se de tudo para ganhar a eternidade. Esvaziar-se. Talvez o seu falar, ele parece não ter ganhado amplificadores, porque no final das contas você foi e está sendo conhecido nos acampamentos. Na maioria deles, hoje, agora em modo geral, né, tá crescendo a parte de mídia, mas qual que é a característica do acampamento? Tudo que se vê aqui, Uhum. se ouve aqui, se fala aqui, Fica aqui. fica aqui. E daí como explicar para as pessoas quem é o Douglas pregando, sendo que não pode? É engraçado isso que eu me vejo agora assim. Então, Deus ele usa essas contradições. Hoje, lógico, você prega em muitos lugares, vai pregar hoje à noite. Não sei se é no mesmo dia, mas mas todo dia ele prega. Mas Então, há se eu uma falar chance, hoje há à uma noite, chance de ele eu estar tá pregando em pregando. algum lugar. Nós não estamos errados. Mas Deus ele vai usando. E daí, no último momento campista nosso, eu dizia assim, cara, você serve pra quê? Porque quem serve, serve sempre. Quem não serve nunca. Ele não serve pra nada. E Francisco se coloca como esse servidor que se joga, se for preciso, no espinheiro ou no gelo. Mas ele aceita se jogar em qualquer lugar, mas ele não aceita sair da presença de Jesus. E a gente tem aceitado isso, sair da presença de Deus. E a gente sai da presença de Deus quando a gente decide não ser nós mesmos, ou decide achar que viver uma espiritualidade é viver algo fora da realidade. Se você
E eu falei esses dias, você vai lá e faz uma experiência com o Espírito Santo, só chega no dia a dia, não faz nada, não participa da igreja, não faz nada, eu acho que você não teve. Eu acho que você não teve. Porque desde os apóstolos, a experiência é quem faz a experiência com o Espírito Santo vive uma vida de transformação. Saiu um rios meu falando isso. Sério, e eu nem vi, hein? Frei, eu falei, se você repousou, se você chorou, Você teve coragem de se falar você isso? fez tudo isso e não mudou de vida, saiba que tudo que você viveu é uma mentira. Você teve coragem de falar assim? Frei, pra todo mundo falei, escutar. fato, sabe que é um fato, Frei, a gente precisa Lógico. entender que a ação do Espírito Santo não está naquilo que você julga místico, mas está naquilo que você assemelha a Cristo. Eu só me converti quando as pessoas começam a olhar e falar, olha, esse rapaz é de Deus. Por quê? Ele tem uma camiseta? Por quê? Ele caiu? Por quê? Não. Porque ele se comporta como um filho dele. Eu posso te contar. Jesus pode contar com você? Essa é a pergunta que eu fiz no último Momento Campista. Olha, sinceramente, é difícil dizer pode contar comigo. O dia que eu decidi que Cristo poderia contar comigo, eu estava só diante do Santíssimo. E não usei essa expressão, conte comigo, mas foi algo parecido. E desde então eu tenho tentado, nas minhas infidelidades e nas minhas fidelidades, a fazer isso acontecer. Douglas, esse podcast, esse Pode Viver, ele demonstra que a vida ela passa sim pelos seus altos e baixos. Só que na confissão a gente volta para a linha do caminho. Então, mais do que saber de tudo isso, é saber que você também precisa voltar sempre. Essa fala toda nossa aí, que já virou um pouco de pregação, mas é para dizer assim que Francisco vive o extraordinário. Então, todo mundo que decide viver pela sua própria conta, viver pelas suas decisões, decidiu viver uma vida medíocre. Não é possível viver uma vida extraordinária. Não é possível. E uma vida extraordinária está voltada em ser constante. Dia após dia, fazendo as mesmas coisas. Indo na Santa Missa sem procurar uma novidade. Sem procurar algo novo. Mas a presença daquilo que não é velho e também não é novo, mas daquilo que é. Essa eu inventei agora, tá? É outra que daria pra nós roubar, né, Francisco? Meu Deus. Frei, dá um minutinho pra mim. Deixa eu abrir aqui pra você que tá nos acompanhando. E esse papo muito bom. Quero pedir, comenta, compartilha, manda, se inscreve, envia pro pessoal. Persista nesse conteúdo porque é algo fantástico. E vê aí também os apoiadores que junto com você faz esse podcast acontecer. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funilaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui. Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. A Encantos da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial.
Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, and it's just that time of the month. And I'm too perfect, to show you that I'm not 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking law. Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too Tudo que você precisa em um só lugar. Tem aqui na Docilar. Brinquedos e presentes, utilidades tem. O menor preço tem também. Variedade em doces, venha comprovar. O que você procura tem na Docilar. O melhor atendimento vem logo pra cá. Tem tudo de bom aqui na Docilar. Docilar. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no Whats e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Voltamos aqui, Frei. Todo podcast que a gente fez até hoje, que são 2, eu tive a mesma sensação e eu hoje, indo pro último episódio aqui, pro último bloco, eu sei, de esse tipo de assunto a gente tem que falar mais, sabia? Sim. A outra vez a gente falou sobre a dor do servo, não sei se o senhor vai lembrar. E o senhor fez algo que eu me emociono toda vez que eu vejo aquilo. Um dia o senhor falou assim: eu não tenho esse direito de perder a fé, de me sentir abalado. Eu não tenho. E naquela hora ali eu não vi um Frei, eu vi um jovem que sonhava com uma vocação que não quer perder. Não teve nenhuma maturidade espiritual, mas um jovem que não quis perder. E hoje eu vejo a mesma coisa, assim. Sabe que é muito bom estar com o senhor. E eu queria que o senhor deixasse um último recado, uma mensagem, ou uma opinião, ou uma fala para essa galera que está nos acompanhando aí durante todo esse podcast. Primeiro eu queria dizer, recentemente nós tivemos a festa de Santo Antônio, dia 13. Para a preparação da festa, a gente faz o que a gente chama de trezena. 13 terças-feiras, porque é dia 13 a festa, né? 13 terças-feiras, fazendo uma oração e um pedido. É a primeira vez que eu vou falar isso em voz alta. Mas desde o primeiro ano, dentro do convento, eu sempre soube das minhas fragilidades, ou melhor, eu sempre soube que eu não era tão bom assim. E não sou o melhor Frei. Com certeza não. Eu fazia uma oração, que Deus me ajudasse até o fim, que eu conseguisse ser Frei. Ano após ano, Douglas, ano após ano, eu rezei isso. Ano após ano. Ano passado e esse ano mudou a oração. Porque, além de ser Frei, eu sou padre. Agora vai fazer 2 anos, no final do ano, que eu consiga ser um bom padre.
muitas pessoas têm me falado assim ao longo dos últimos dias, meses. Nossa, você mudou, tá diferente. Talvez seja por uma percepção da pessoa, mas eu decidi ser padre, frei, que reza, que vive, que não negocia. Por isso que as pessoas às vezes acham que eu sou um pouco duro, porque eu acabo não negociando tanto as coisas. Mas eu também sei que eu preciso de ajuda, preciso de tantas outras pessoas. Eu falei esses dias no acampamento, que acampamento é treinamento. Você aprende lá dentro a dar respostas aqui fora. Você precisa você não supera desafio sozinho, você precisa estar com a mão, tá de mão dada, tá rezando e tal, né? E eu disse numa pregação, falei assim, olha, vocês estão aprendendo a ser aqui dentro, fazendo um treinamento, mas eu também estou aprendendo a ser padre com vocês. Se acampamento é treinamento, eu também treino a minha vocação do sacerdócio aqui dentro. Dentro do acampamento, eu escuto confissões de pessoas que estão há 20 anos, 30 anos, pessoas que estão em outra religião e voltam para a Igreja Católica. Tem um testemunho de algumas pessoas, mas eu tenho um, de modo especial, que a pessoa estava na igreja evangélica e ela falou assim, mas eu quero ser católica. Pois então, reza o creio. Eu nunca vi uma pessoa rezar o creio chorando tanto que nem aquela menina. Mas a experiência de viver que vale a pena. Cara, a minha vocação está impactando outras pessoas. Daí eu olho para Francisco e falo, pai, é possível impactar outras pessoas. Por quê? Que a vida de Cristo impacta outras pessoas? É óbvio, ele é Deus. Mas quando chega o momento que o seu testemunho leva também a Deus, opa, parece que eu encontrei um caminho, ou que estou no caminho. Então, para dizer assim, a nossa amizade nasce de umas provocações. Nasce de umas provocações, que é real. Mas, dentro desse contexto, que eu queria dizer para vocês que é preciso rezar. Como eu disse, as novenas e tudo mais, e que eu fazia. Então, reze. Reze pelo seu casamento, reze pela sua vocação. Se você tem vontade de ser padre, frei, reze por isso. Reze e dê passos. Dê passos. Você vai saber qual é o próximo passo? Muitas vezes não. E tá tudo bem. Eu acho que se Deus fizesse um contrato e escrevesse tudo que a gente teria que passar, pouca gente ia assinar. É muito difícil. Mas ao longo do caminho, você vai ganhando maturidade para dar essas respostas. Até no casamento. Se você soubesse tudo que estava envolvido aquele sim, talvez não seria tão real. Quando eu fiz os votos, Douglas, foi um desejo de ser para toda a vida. Mas lá existia um medo de saber que eu poderia não conseguir, ou posso não conseguir ser para toda a vida. É esse medo e o amor por Cristo que me faz vigiar. Porque eu não quero sair. Não só da vocação, mas da presença de Jesus. Então esse medo me faz vigiar e me faz permanecer por amor também. Então, é uma alegria estar aqui junto. Eu, sinceramente, acho que de fato poderia ter chamado outras pessoas melhores e tudo mais, porque eu tenho a minha medalha de humildade, né? Mas, assim, é um prazer estar com você, você que está acompanhando, siga aí nas redes sociais,
Não compartilhe muito, porque senão eu fico com vergonha. Dando nos dedos. Frei, muito obrigado. Que Deus abençoe demais o Senhor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela amizade. Já falei isso e falo de novo. Obrigado por ser tão parceiro e tão amigo. Deixa eu só ver um negócio aqui antes de cortar. Aqui tinha uma pauta, né? Então, se foi essa a pauta, você não vai ficar sabendo. Eu acho que foi além da pauta. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Deus abençoe você. E eu não quero terminar eu te mandando um beijo, te mandando abraço e falando isso. Eu quero pedir pro padre abençoar a galera que tá assistindo. Ó, já achei que você ia pedir pra mim dar um beijo e um abraço pra eles. Então agradeço, que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, que desça sobre vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado.